Olá, pessoal. Eu sou a professora Silvana Rossmeister e nesta aula nós vamos falar sobre funções e atribuições em uma redação de jornalismo impresso. Vamos lá? Vou compartilhar o material com vocês. Ok? Aqui estamos. Bom, qual é o perfil de um bom jornalista? Não existe um perfil único. Um jornal, ele tem muitas funções e para cada uma dessas funções a gente necessita de um perfil específico de profissional. Quanto mais heterogênea for essa equipe, melhor. Mas um bom jornalista deve ser curioso, interessado em notícias, rigoroso com a exatidão da notícia que está sendo apurada. Nos veículos impressos, ele precisa saber português e gramática muito bem. E para todo mundo, uma língua estrangeira, de preferência o inglês, mas se for possível, aprenda outras línguas, também além do inglês. E quais são as funções em um jornal? A gente tem algumas etapas básicas. Pensar e propor uma pauta, assunto novo, importante, apurar, recolher informação, pesquisar dados, ouvir os envolvidos, checar tudo que possa ser interessante para o leitor. Organizar e hierarquizar, descobrir o que é mais relevante e como estruturar informações. Escrever, organizar as informações e relacioná-las no texto, numa sequência lógica e interessante. Descartar o que for menos importante. Editar, apresentar a informação para o leitor de uma forma mais atraente, com um título que capte a sua atenção e o informe, além de planejar gráficos, fotos, mapas e outros recursos. E como é que tudo isso está distribuído dentro do jornal? Aqui a gente tem um organograma de uma redação de um jornal impresso. A gente tem a chefia principal, que é o editor-chefe ou diretor de redação, aquele profissional que é responsável por tudo que acontece dentro da redação. Temos o editor executivo, depois embaixo vem os editores, chefia de reportagem, diagramador, chefe, editor de fotografia, entre eles a gente tem o secretário de redação. Depois temos repórteres, diagramadores, infografistas e fotógrafos. E quais são as funções jornalísticas dentro do jornal? O pauteiro é quem escolhe logo pela manhã que reportagens serão feitas, organiza o trabalho dos repórteres, encomenda fotos e artes. O repórter é quem vai levantar a história sugerida pelo pauteiro, ou seja, vai apurar as informações necessárias e depois escrevê-la. O redator é quem faz os textos de apoio, históricos, cronologia, produz artes e quadros, faz algumas reportagens por telefone, revisa artigos e outros textos. O chefe de reportagem é o jornalista que ouve o relato sobre o que já foi apurado pelo repórter, orienta-o se for preciso de mais apuração, discute com ele qual a notícia mais relevante. O editor é quem decide que reportagens vão para o seu caderno. Política, economia, turismo, com que tamanho, em que lugar de página, com que enfoque. É o responsável final por todo o trabalho de seu caderno. É quem dá a palavra final sobre pautas, reportagens, títulos e enfoques de textos. E o fechador é quem cuida do acabamento final dos títulos, de tirar erros dos textos e melhorá-los. Em alguns jornais, fechadores também desenham as páginas do jornal e colocam textos na página. Em geral, são redatores, mas também podem ser editores assistentes, que também são chamados de editores adjuntos. Uma dica: há editorias menores, como turismo, por exemplo, em que não existe a divisão entre repórter, redator, fechador. Os jornalistas apuram, escrevem e fecham suas matérias. Há também, como a gente viu lá no organograma, a função do editor-chefe ou diretor de redação, em que se coordena o trabalho de todas as editorias. E o que muda com os novos meios digitais? Na prática, não muda nada. Jornalista continua sendo alguém capaz de encontrar informação relevante e interessante e transmiti-la da forma mais correta e inteligente. A plataforma em que se vai contar a história, vídeo, áudio, internet, mobile ou papel, pode mudar, mas os fundamentos da profissão continuam os mesmos. Essa é a referência bibliográfica da nossa aula, Jornalismo Diário, Reflexões, Recomendações, Dicas e Exercícios, da Ana Estela de Souza Pinto,
o livro se encontra na nossa biblioteca. E se você tiver alguma dúvida, fica aqui o meu e-mail. Muito obrigada!